Bolo no pote é uma ótima opção para vender. Ele tem baixo investimento inicial, dá para fazer com uma infinidade de sabores, é um produto que todo mundo já conhece. Também dá para fazer com a massa ali do bolo que sobrou. Então por isso, hoje eu vou te ensinar a minha receita de bolo no pote de pão de mel. E cá para nós, a versão de bolo no pote do tradicional pão de mel é muito melhor e mais fácil do que a tradicional. E foi na minha infância que eu fiz o primeiro bolinho no pote. Comecei a cozinhar com apenas 11 anos e para complementar a renda da família, comecei a vender brigadeiro, cupcake e bolo no pote. E o primeiro passo da nossa receita vai ser colocar os ingredientes líquidos. Então a gente vai colocar aqui o leite junto com a água, lembrando que todos os ingredientes estão aí na tela e você também pode ir lá nas minhas redes sociais me perguntar se tiver alguma dúvida e nas redes sociais da Rede Minas para poder sugerir quais receitas vocês querem aprender aqui também. Então, ó, recapitulando: leite, água e o mel. Aí a gente vai começar dando só uma mexidinha e essa receita não vai ovo, tá? Mas pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aí a gente, com a ajuda do fouet, vai dar uma mexidinha para misturar um pouquinho o mel, que vai ser um pouco difícil mesmo de aderir ali, misturar com os outros ingredientes, mas dá essa mexidinha. Na sequência, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Ó, mexeu e aí pode colocar o açúcar mascavo, em seguida o chocolate, uma pitadinha de sal, só uma pitadinha, tá? Porque lembrando, é uma receita doce. E aí a gente vai colocar as especiarias. Aqui eu coloco várias. Eu coloquei semente de cumaru ralada, pimenta rosa, pimenta do reino, só um pouquinho, canela, cravo da Índia, noz moscada e acho que só. Tá aí na tela todos os ingredientes. Mas na sua casa, se você quiser colocar só canela e cravo? Pode. Só canela, cravo e cumaru? Também pode. É porque eu gosto do meu pão de mel com vários gostinhos dessas especiarias e desses temperinhos que eu amo. E aí a gente vai dar mais uma mexida. Tá vendo que a receita é bem fácil, né? Tem só 3 processos basicamente. E a gente vai usar o doce de leite para rechear, que a gente já ensinou no primeiro bloco. Mas você pode usar um doce de leite que você compra aí no supermercado para deixar tudo ainda mais fácil. E agora, o chocolate, ele é lipossolúvel, né? Ou seja, ele não se dissolve na água. Então, ele vai ser um pouco difícil de dissolver mesmo. Mas vai dando uma mexidinha com o fouet, que no final tudo dá certo. Ficou desse jeitinho aqui, aí é só adicionar os 2 últimos ingredientes, que são a farinha de trigo e o fermento. Posso utilizar a farinha de trigo com fermento? Pode, mas eu não gosto muito não, tá? Às vezes fica ali muito tempo no supermercado, perde um pouco o poder, às vezes não vem a quantidade certa de fermento que a gente precisa. Aí a gente vai misturar inicialmente com o fouet e depois com a colher de silicone, que muita gente chama de pão duro. Pronto, misturou bem, viu que não tem mais nenhum gruminho? Agora você vem com a colher de silicone, raspa bem as laterais e garante que realmente não vai ter nenhum gruminho. Nem de farinha, nem de fermento, nem de nada. E a massa ela fica assim um pouco mais líquida mesmo. Agora é só limpar essa bagunça toda, pré-aquecer seu forno e colocar o bolinho para assar. E ó, depois de colocar a farinha de trigo e o fermento, você vai misturar só para deixar homogêneo. Eu já te expliquei o porquê disso no primeiro episódio do Cozinhando com Pablo. Você é do tipo de pessoa que prefere um travesseiro duro igual pedra ou então um bem fofinho? Bom, e para a escolha do travesseiro você até pode escolher um mais firme, mas para massa não dá, né? Tem que ficar fofinha. E sabe quando a sua massa ela fica assolada, mais dura, embatumado? Isso muitas vezes acontece porque você bateu demais depois de acrescentar a farinha de trigo. Então, na minha receita, para o bolo ficar bem fofinho,
Quando você colocar a farinha de trigo, é só para misturar delicadamente, para não perder o ar da receita. Tá, agora vamos voltar para a receita? E com a nossa massa já pronta, a gente vai untar a nossa forma. Essa minha aqui, ela é antiaderente, mas eu também gosto de untar com um pouquinho de manteiga e cacau em pó. Deixa eu tirar o excesso aqui, ó. Porque também não precisa de mais, né? E aí, a gente vai despejar a massa na forma e levar para assar. Lembrando que o seu forno já tem que estar pré-aquecido. Bom, e seu bolo não pode ficar como eu. Então, é mais isso e menos isso. O que acontece é que quando você unta com farinha de trigo, manteiga e farinha de trigo, cria uma camada de glúten em volta do bolo e ele fica esbranquiçado. Então, por isso, os meus bolos de chocolate eu gosto de untar com cacau em pó. Já os bolos brancos, como os bolos de fubá, de baunilha e pão de ló, eu prefiro untar com fubá ou amido de milho, já que eles não têm glúten. É isso. E agora com meus bolinhos já do jeito que eu preciso, inclusive já cortados no tamanho do meu pote, a gente vai montar. E essa parte, ela é bem prática. Olha só. Aqui eu tenho doce de leite, que eu já te ensinei a fazer no primeiro bloco, mas como eu também já disse, você pode usar um doce de leite pronto. O mais comum do pão de mel é o doce de leite, mas também dá para ser um brigadeiro, um creme de avelã, o que você quiser. Então a gente vai colocar ele em um saco de confeitar com um bico de confeitar. Mas essa parte é opcional. Onde compra o saco de confeitar e o bico? Nessas casas de festa, que vendem coisas para fazer aniversário, para fazer para vender. E esses potinhos, eu também comprei eles assim já bonitinhos, novinhos. Mas você pode utilizar um pote de palmito, um pote de azeitona. E a gente vai fazer assim, ó. Acho que eu vou colocar primeiro o bolo. A boquinha do pote é um pouquinho menor, então a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, vai dar uma amassadinha, mas no final dá certo. Colocou o bolo, vem bem rente aqui a borda e coloca o doce de leite. Essa nossa massa de pão de mel, ela já é bem molhadinha. Mas se quiser, pode fazer uma caldinha com cravo, com especiarias. Aí coloca mais uma camadinha de bolo, dá uma apertadinha e aí, claro, mais doce de leite. E aí, a última camada de doce de leite, a gente faz assim, ó, de dentro pra fora, pra ficar parecendo uma florzinha. Pronto, rapidinho assim a gente já fez o nosso bolo no pote de pão de mel. Antes de experimentar essa delícia, já vou me despedir de vocês e contar que semana que vem, no mesmo horário aqui no Mais Gerais, tem mais Cozinhando com Pablo. E ó, vou comer um potinho só, porque os outros dois eu vou mandar pro Matheus, meu colega querido, para poder experimentar e aproveitar a vista desse lugar maravilhoso que ele tá, claro, comendo uma receita aqui do Cozinhando com Pablo. Meu povo, vejo vocês sábado que vem, hein? Beijo!